própria é que diz pra onde vai minha inspiração, Thomas Edison dizia. É 1% e o restante o trabalho que fazendo senta o rabo aí, que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem a argumentação e a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online. Estamos de volta, mais uma aulinha, Física 2 na área agora, né? Já tivemos o nosso primeiro tempo aí de Física 1, agora a etapa complementar, Física 2, não é isso, diretor? Diretamente ao vivo aqui dos estúdios do ProEnem, inimigo das férias, é. Ó, ao vivo são 18h32, tá aqui, ó, deixa eu botar aqui pra galera ver, ó, olha lá. 18h32, dia 21 de julho, tá certo? Então, ao vivo, não é brincadeira não, a gente tá aqui, tá sério, é sério. Galera tá aí, ó, Koji, Alisson, Togi Vieira, José Adilson, Luana, Thiago Silva, Caleb, o H2O Daniel, lembrando em um gráfico, pressão por volume, a concavidade significa uma transformação isocórica. Que isso, meu irmão, o maluco tá puxando umas paradas ali, ó. Mas aí num gráfico pressão por volume, o Daniel, a transformação isocórica é uma reta vertical. Mas tudo bem, mas foi bem, gostei da puxada ali. Mas vamos falar sobre capacitores hoje, tá certo? A gente vai falar sobre mais um dispositivo que pode aparecer aí nos circuitos, né? E a gente vai ver algumas coisas legais aí sobre os capacitores. Então, primeiro vamos apresentar os capacitores, né? Pessoal, eu vi já na última aula a galera reclamando um pouco. Ih, capacitores, não, vou fugir, não sei o que e tal. Foge não, que é maneiro, cara, é interessante e é fácil, tá? Quer dizer, eu vou ser bem sincero contigo. Se o cara quiser ferrar com a tua vida, ele consegue, tá? Porque realmente tem exercícios com capacitores que se o cara quiser te ferrar, ele vai conseguir. Né? Mas não é o caso nos vestibulares, né? Isso vai acontecer, de repente, numa prova militar. Se você pegar aí uma prova do IME, uma prova do ITA, esses caras têm muita maldade no coração deles. Aí eles conseguem fazer com que o troço fique absurdo. E não é muito difícil de fazer isso. Mas no caso dos vestibulares, é mais fácil, né? As questões elas são mais tranquilas, é cobrado de uma maneira mais simples, né? A minha caneta, tô procurando a caneta preta, tá aqui. As questões elas são cobradas de maneira mais simples, então não tem nada de muito complicado. Bom, vamos lá. O capacitor, ele vai ter esse símbolo aqui, ele vai ser representado aí por duas placas paralelas. Tá legal? E esse aqui é o símbolo do capacitor. Tá? Você tem duas placas paralelas ali. E aí você vai pegar esse capacitor e vai ligar aí numa bateria. A bateria tem um outro símbolo, né? A bateria é um tracinho maior, um tracinho menor. Tá certo? Isso aqui é a bateria. E aí qual é a parada? Você pega o capacitor e liga ele numa bateria. Esse aqui é o polo positivo da bateria e esse aqui é o polo negativo da bateria. Você pegou a bateria, um fiozinho, ligou no capacitor, show de bola. O que vai acontecer? O funcionamento é o seguinte, a bateria, lembra, o lado menos, né, tá cheio de elétrons, esses elétrons vão começar a correr pelo fio e esses elétrons vão chegar aqui. Imagina que essas duas placas elas estão neutras. Quando a bateria mandar um elétron para cá, o elétron vem para cá e se deposita aqui. Aí aqui fica um eletrinho. Ele para aqui. Aqui no meio, entre as placas do capacitor, você tem um material isolante, que a gente vai chamar de dielétrico.
O dielétrico é um material isolante. Ou seja, ele dificulta a passagem das cargas elétricas. O elétron, ele não pode passar aqui dentro. Se o elétron passar aqui dentro, já era. O capacitor queimou, joga fora. Não pode passar aqui dentro. Esse material aqui no meio, geralmente, o capacitorzinho que você compra aí tem óleo. É um óleo, o dielétrico é um óleo, né? Pode ser vácuo, mas normalmente é um óleo. Ou então celulose, alguma coisa que seja isolante, tá? Geralmente é um óleozinho. E esse elétron não pode passar. Ele vai se depositar aqui, vai ficar aqui. Só que aí o que vai acontecer? Esse elétron aqui, lembra que essa placa também está neutra, as duas estavam neutras. Aí veio um elétron, parou aqui. Esse elétron, ele vai repelir um elétron dessa placa. Então ele vai arrancar um elétron daqui e esse elétron vai para o outro lado. Então saiu um elétron aqui, voltou um elétron aqui. E como essa placa perdeu um elétron, ela vai ficar positiva. Aí eu mando mais um elétron. Quando eu mandar mais um elétron, ele vai se depositar nessa placa e esse elétron vai repelir o elétron da outra placa, que vai para lá. Então assim, no final das contas, é como se estivesse rolando uma corrente elétrica normal. Né? No início da situação, no momento que você ligou esse circuito, o capacitor ele funciona como se fosse um fio normal. Como se a corrente estivesse passando normalmente aqui num fio. Porque cada elétron que vem para cá empurra um elétron de lá. Cada elétron que vem para cá empurra um elétron de lá. Então assim, a corrente está fluindo normalmente. De maneira que o que vai acontecer? Você vai depositando os elétrons aqui, nessa placa, e aqui vai arrancando elétrons. Vai arrancando elétrons. Vai chegar um momento que os elétrons não vão conseguir mais se depositar aqui. Isso aqui já está cheio de elétron. Quando o elétron chegar aqui, ele não tem mais como ficar parado aqui. Os próprios elétrons da placa já vão repelir esse elétron. O elétron não vai conseguir vir para cá. E se não vai ter mais elétron aqui, consequentemente você não vai empurrar mais nenhum elétron do outro lado. Ou seja, quando o capacitor estiver completamente carregado, para de passar corrente. É como se você tivesse cortado o fio. Não passa mais nada. Você liga, não acontece mais nada. Não sai elétron daqui, porque o elétron não consegue mais se depositar ali. Então fica desligado. O capacitor está carregado. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar agora esse capacitor, por exemplo, que está carregado. Olha lá. O capacitor aqui está carregado. E você vai ligar ele, por exemplo, em alguma coisa. Sei lá, eu vou ligar esse capacitor agora numa lâmpada. Ó. Aí eu vou ligar esse capacitor aqui numa lâmpadazinha que tem aqui. Pronto. O que vai acontecer? Na hora que você ligar, você permitiu um caminho para que esses elétrons saiam daqui na placa que está negativa e corram para a placa positiva. Veja que pelo dielétrico, pelo isolante, nunca passa carga. Agora esses elétrons que estavam aqui, ó, eles vão todos de uma vez só. Pum! Pro outro lado. Passa uma corrente bizarra aqui e rapidamente o capacitor descarrega de novo. Porque aí isso aqui fica neutro, isso aqui fica neutro. E a lâmpada recebe uma corrente muito intensa naquele intervalo de tempo curto. Ela brilha muito. Então, olha só. Qual é a função do capacitor? Ele é parecido com a bateria. Só que a diferença do capacitor para a bateria é o seguinte, quando o capacitor está carregado e você liga ele em alguma coisa, ele vai liberar essa carga toda de uma vez. Pá! Vai dar uma pancada. É diferente da bateria. A bateria, ela é preparada para quê? Para ela ficar mandando um pouquinho de carga, um pouquinho de cada vez. A bateria vai mandando carga aos poucos, porque a sua intenção é manter aquele aparelho ligado por muito tempo. Então a bateria fica alimentando ali por muito tempo. O capacitor não. O capacitor é quando eu quero uma pancada de uma vez só. Eu quero liberar a carga toda. Pou! De uma vez só. Aí eu uso um capacitor. Então você carrega o capacitor na bateria. Depois que ele está carregado, você liga ele em alguma coisa. Ele
pum, libera a carga toda de uma vez. Sabe onde eu tenho o capacitor? Clássico, ó. Ai, meu ouvido, prof. Desculpa, filha. Olha onde eu tenho o capacitor. O desfibrilador. Tá ligado no desfibrilador, diretor? Passa o gel, maluco, passa o gel, né? Aí, ele vai fazendo barulhinho. Aí, afasta. Aí o cara tá lá ainda, aí, vai de novo. Aí passa o gel. Aí tu pode ver que, tu não pode ficar fazendo direto, né? Tem que esperar um pouquinho, né? Aí o cara fica olhando lá, o bagulhinho aumentando, né? Vai agora. Aí, por quê? Você tá esperando o capacitor carregar. Ele carrega e depois ele libera tudo de uma vez só. E o cara, né? Vai de novo. Até o cara despertar. Porque você tem que mandar muita carga para ver se o coração, né, com essa pancada aí, ele volta. Então o desfibrilador, ele tem um capacitor ali. Clássico. Alguém mandou aí também no chat, ó. O flash. O flash da câmera. Sabe? Quando você estiver lá na sua formatura. Daqui a... Passou no que vem... Daqui a uns 4 anos, 5 anos, você vai estar formado. Você vai estar se formando na festa de formatura. E você chegando, hein? Papai, mamãe, né? Vovô, titio, enfim. Com a galera, com a sua família aí, você tá chegando, né? Aí antes de você chegar na festa de formatura, todo mundo bonitão, você de smoke, né? Ou você de vestido longo, né? Enfim, todo mundo bonitão, pá. E aí quando você estiver chegando na festa, antes de você entrar na festa, pros comes e bebes, que a galera gosta, né? Pra dar aquela amassada nos comes e bebes, tem um momento ali que o cara pede pra tu tirar foto. Não, por favor, senhor. Oi, mamãe. Oi, papai. Encosta ali com o filhão, encosta ali com a filhona. Isso, vamos tirar uma foto aqui. Aí tu fica ali no cantinho, né? Pai, os caras vão tirar uma foto, já viu? Aí tem aqueles flash grandão, flash profissional, né? O maluco vai lá tirar uma foto, aquele flash profissional, pá. Cara, aquele flash ali, aquela lâmpada, tem um capacitor ali. Porque a intenção não é que a lâmpada fique acesa o tempo todo. Eu não quero que ela fique acesa o tempo todo. Ela só precisa acender no momento em que a foto capturar a imagem. Então, em vez de eu ficar gastando energia para ficar alimentando o tempo todo, eu guardo essa energia e libero ela toda de uma vez. Libera essa energia toda de uma vez para a lâmpada brilhar muito naquele momento curto. Então, é uma aplicação do capacitor. Pô. É um local ótimo para você botar um capacitor. Porque aí na hora que eu tirar a foto, eu libero essa carga toda, a lâmpada brilha bastante naquele momento. Pá, tu fica até meio cego, né? Pá! E aí, pô, a foto fica bonita, porque você mandou muita luz. Essa luz vai bater em você, na sua família, vai refletir, vai voltar, né? Tem o obturador da câmera que ele abre, captura essa luz que veio de você e fecha. Aí essa luz vai bater no filme lá atrás, vai queimar o filme. Isso antigamente, hoje em dia é tudo eletrônico. Mas tá aí, tá certo? Então o capacitor tem essa outra aplicação, ó, o flash. Cara, aquelas televisões antigas de tubo, elas tinham capacitores. Olha que doideira isso. As televisões, elas, depois de um tempo, elas começaram a vir com aviso. Não tinha esse aviso, diretor. Mas aí elas começaram a vir com um aviso, tipo assim, risco de choque elétrico. Porque essas televisões tinham capacitores. Aí olha só, que maluquice. Aí a galera jogava a televisão fora, no lixão lá, sei aonde, no terreno. Aí as pessoas lá, o cara que pega ferro velho, essas coisas, o cara tá lá catando e tal. Aí o cara vai catar a televisão, meu irmão, como é que tu vai imaginar que tu vai tomar um choque? Da televisão tá no lixão, não tá ligada na tomada, né? Você pensa o quê? Cara, eu vou tomar um choque se eu encostar em alguma coisa, tá ligado na tomada, alguma parada, um fio e tal. Mas um aparelho velho, que tá lá todo empoeirado, não tá ligado na tomada, tu não acha que vai botar a mão, ele vai tomar um choque. O cara botava a mão, tinha um capacitor, pum, tomava choque. Chocão, tá? Chocão brabo, tipo um desfibrilador. Imagina. Tomava um chocão brabo. Então começou a vir, esses capacitores começaram a vir com um adesivo e tal, avisando, cuidado, risco elétrico mesmo, mesmo não estando conectado à tomada, tal. Certo? Então o capacitor tá aí. Beleza. Você entendeu agora o conceito, né? O conceito do capacitor. Agora, vamos aos cálculos. Essa carga que o capacitor consegue armazenar aqui, quanto que o capacitor consegue armazenar? Isso vai depender da capacitância dele.
E aí tem uma equação, então, aqui, ó, que é principal dos capacitores, que é aquela equação, cara, que não adianta. A quinta série que habita em mim saúda a quinta série que habita em você. Não tem o que fazer. Infelizmente é isso. Mas, ó, a carga armazenada é igual a capacitância multiplicado pela DDP. Certo? Então, a DDP da bateria, ela vai estar diretamente proporcional à carga que você armazena. E a capacitância é uma propriedade do capacitor, né? A capacitância vai definir se aquele capacitor consegue armazenar muita carga ou não. Mas tá aí, ó. É o famoso QCU. Carga igual a capacitância multiplicado pela DDP. Não tem como, né? Não tem o que fazer. Ó, capacitância. Deixa eu colocar aqui. Capacitância vai depender do capacitor, tá? Vai depender do que ele é feito, do tamanho das placas. Depende do capacitor, da geometria dele e tudo mais. E essa capacitância, ela é medida em farad. É a unidade da capacitância. Capacitância em farad, o U, que é a DDP, você conhece, é medido em volts. E o Q, que é a carga, é medido, carga elétrica, é medido em coulomb. Cuidado para tu não confundir o coulomb com capacitância, ó. Tá? Outra coisa, ó, os capacitores, 1 farad é uma capacitância muito grande, então é muito comum aparecerem esses prefixos aqui, ó. O microfarad, o nanofarad, tá? Então você vai ver muito esses prefixos. Lembra que o nanofarad é 10 a menos 9 farad, o microfarad é 10 a menos 6 farad. Então, capacitância... a capacitância vai ser, então, uma propriedade do capacitor. O pessoal está zoando no chat. A capacitância vai ser a propriedade do capacitor, tá certo? E a carga que você consegue armazenar depende da DDP que você está ligando. Show de bola? Beleza, deixa eu apagar isso aqui. Ó, tá aí. Aí, além disso, você consegue calcular também a energia armazenada por um capacitor. Fazendo um gráfico aqui, ó, desenhando um gráfico de carga por DDP. Ó. Então, quanto maior a DDP, maior a carga que você armazena, né? Isso é diretamente proporcional. Então, isso é uma reta. Esse gráfico aí é uma reta. Certo? Então, tá ali, ó. Quanto maior a DP, maior a carga armazenada. E aí, lembra que a gente comentou isso lá na eletrostática? O trabalho elétrico é carga que multiplica DDP, diferença de potencial. Ou seja, carga vezes U. E o que é o trabalho? O trabalho é energia para você empurrar uma carga. Então, quando o capacitor libera essas cargas, ele está gastando uma energia para liberar essas cargas, para fazer essas cargas se moverem. Ou seja, esse capacitor está realizando um trabalho. E a quantidade de trabalho que ele pode realizar é igual à energia que ele pode armazenar. Ele tem uma energia, ele vai gastar essa energia empurrando as cargas. Certo? Em outras palavras, a energia que o capacitor gasta para empurrar as cargas é carga vezes DDP. Só que aqui eu tenho um gráfico de que a carga e a DDP aumentam um em relação ao outro, né, de forma linear, diretamente proporcional. Então, para eu descobrir a energia que esse capacitor consegue armazenar e, posteriormente, fazer as cargas se moverem, num gráfico onde os dois variam, um dependendo do outro, eu posso calcular essa energia fazendo a área desse gráfico. Então, se eu calcular a área desse gráfico aí, eu vou ter a energia que o capacitor armazena. E aí essa energia, então, vai ficar a área desse triângulo aí, ó. Olha lá. Base vezes altura sobre 2. A base
U, a altura é Q, sobre 2. Isso é uma maneira de calcular a energia armazenada por um capacitor. Q vezes U sobre 2. Aí, se no lugar do Q você botar o CU, olha lá, você consegue encontrar a energia também fazendo assim, ó. CU vezes U fica o famoso CU quadrado sobre 2. Aí agora a quinta série vai gritar. Olha lá. CU quadrado sobre 2. E se você no lugar do U colocar o Q sobre C, tá tudo substituindo, tá? Aqui eu venho da definição, a energia é carga vezes DDP sobre 2, porque é a área do triângulo, base vezes altura sobre 2. Aí eu substituí, no lugar do Q eu botei CU, tenho isso. Se no lugar do U eu botar Q sobre C, eu vou ter isso aqui, ó. Energia igual a Q quadrado sobre 2C. Tanto faz, qualquer uma das três aí você vai encontrar o mesmo resultado. Para você encontrar a energia armazenada pelo capacitor. Então esse E aí, ó, é a energia armazenada. E energia é dado em joule. Tá bom? Então, de novo, recapitulando. Você consegue calcular a carga que ele armazena ou a energia em joules que ele armazena. Tá? Importante aqui, você saber a função do capacitor. O capacitor, ele libera a carga toda de uma vez. Ele é diferente da bateria por isso. Tá? Ele vai liberar essa carga toda de uma vez. É diferente da bateria que vai alimentando aos poucos. Ele tem aplicação. Tem algumas aplicações de capacitores. Rádios possuem capacitores. O desfibrilador é praticamente um capacitor. Né? Então você tem essas aplicações. Tá legal? E você tem as equações que relacionam isso. Então, capacitância é uma grandeza que você precisa conhecer e a energia que ele armazena também é importante, porque isso pode ser cobrado. Show de bola? Quer ver? Antes da gente continuar, diretor, deixa no quadro ali, para eu ver uma questão aqui com eles. Ó, essa daí já de cara, essa daí, ó. Olha essa primeira questão. Essa questão caiu no Enem. Um Enem PPL, talvez, um Enem Libras, algum Enem desse. Não caiu no Enem tradicional, não, mas já caiu em algum Enem aí. Poderia ter caído no tradicional, né? Porque sai tudo do mesmo pacote. O pessoal tá rindo pra caramba lá. Olha lá. O desfibrilador salva vidas de pessoas que são acometidas por ataques cardíacos ou arritmias. Ele dispõe de um capacitor que pode ser carregado por uma fonte com uma alta tensão. Usando o desfibrilador, pode-se fornecer energia ao coração por meio de um choque elétrico, para que ele volte a pulsar novamente em seu ritmo normal. Um socorrista dispõe de um desfibrilador com um capacitor de 70 microfarad, que pode armazenar cerca de 220 joules de energia quando conectado a uma tensão de 2.500 volts. O valor da carga armazenada por esse desfibrilador em Coulomb é de... ele deu até informação a mais. Se eu já tenho que o capacitor é de 70 microfarad, é a capacitância dele, e sei a tensão que ele está ligado, que é 2.500 volts, eu consigo descobrir a carga fazendo o QCU. QCU, hein? Olha lá. Tira um print aí, né? Tira um print desse quadro aí pra gente fazer. Show de bola. E vamos lá, ó. Tá aqui. A carga que ele armazena depende da capacitância dele, né? Que vai depender do capacitor, do tamanho da placa dele, do dielétrico, dessas coisas todas. E depende da DDP que ele tá ligado. Acabou. Então aquilo que eu te falei, apesar de parecer difícil, cara, nos vestibulares, a galera pisa no freio, né? A galera te dá uma moral. Se eu coloco aqui uns capacitores dentro de uns circuitos e tudo mais, isso pode ficar muito complicado. Mas nos vestibulares é difícil isso aparecer, né? Nunca apareceu, é uma coisa muito mais simples. Então, tá vendo? É aquilo, é você entender o conceito. Entender o conceito e saber minimamente ali, de forma rasteira. Se cair uma questão fácil disso, você acerta.
Se cair difícil, ninguém vai acertar. Então tá tranquilo, tu erra também, tá tranquilo. Tá todo mundo no mesmo barco. Mas se cair fácil, você não pode errar. Tipo essa, ó. Qual é a carga que o capacitor consegue armazenar? Ora, a capacitância é de 70 microfarad, como eu te falei, ó. O micro, prefixo micro, vale 10 a menos 6, ó. Você tem que passar, a capacitância tem que estar em farad. A DDP em volt para você descobrir a carga em coulomb. Essas são unidades do sistema internacional. Só que ele dificilmente vai te dar em farad, ele vai te dar em microfarad, em nanofarad, porque 1 farad é muito grande. Certo? Então, capacitância, 70 vezes 10 a menos 6 farad, né? Porque o 10 a menos 6 é o micro. E a DDP é 2.500 volts, 2.500 V. Confirma aí, diretor, rapidinho. 2.500 volts, é isso mesmo. Pronto. Então vamos para a carga armazenada. Esse zero com esse zero com esse zero vai dar um 10 ao cubo. 7 vezes 25 dá 175. Vezes 10 ao cubo, vezes 10 a menos 6. Certo? 7 vezes 25, 175, 3 zeros, eu botei 10 ao cubo. Aí 10 ao cubo com 10 a menos 6 fica 10 a menos 3. Fica 175 vezes 10 a menos 3. Aí você anda 3 casas para trás, isso dá 0,175 coulombs. Show de bola? Tá aí. Belezinha, galera? Questãozinha que caiu aí, ó, já no Enem. Então tá, agora tem mais um detalhe que eu preciso falar com vocês. Você já printou essa parte aqui, vou apagar. Depois tu printa aquela, que eu vou completar isso aqui. Mas tem mais uma paradinha que aqui é o negócio, é a parada. É o bizu. Ó, você, cara, você pode ligar mais de um capacitor de uma vez só. Ou seja, você pode fazer uma associação de capacitores. A Tailane perguntou ali, ó, por que 2.500? Tailane, bota lá, diretor, por favor, na tela rapidinho. Olha lá, ele falou que o capacitor está conectado a uma tensão de 2.500 volts. Tá vendo, Tailane? Prof, explicação sobre o 10 ao cubo de novo. O Matheus Guerra está perguntando. A DDP foi dado, 2.500 volts. Aí eu botei aqui, ó, 2.500. DDP. É o volt, é o U. Capacitância 70 microfarad. E aí eu quero a carga. Aí o pessoal está com dúvida aqui, ó, o Matheus está com dúvida aqui na matemática. Certo? Como é que é a parada? Eu peguei esses 3 zerinhos aqui, ô Matheus. Esse zero com esse zero com esse zero. Porque pensa só, 2.500 é a mesma coisa que um 25 vezes 100. Se você pegar o 25 e multiplicar por 100, é só botar 2 zeros. 25 vezes 100 dá 2.500. Então esses 2 zeros aqui é um 100, né? É 25 vezes 100. E aqui o 70 é um 7 vezes 10. Então eu peguei esse 100 e esse 10, como está todo mundo se multiplicando, eu posso multiplicar a ordem que eu quiser. Esse vezes esse, vezes esse, vezes esse, certo? Então eu peguei o 10 daqui e o 100 daqui, multipliquei e deu 1.000. 1.000 é 10 ao cubo. Então já guardei esse 10 ao cubo. E aí sobrou um 25 e um 7. Porque era 7 vezes 10 e 25 vezes 100. Aí 7 vezes 25 dá 175. Aí ficou o 1.000 e o 10 a menos 6 que eu ainda não mexi. Aí agora eu multipliquei o 10 ao cubo vezes 10 a menos 6, repete a base e soma os expoentes. Ó. 3 somado com menos 6 fica menos 3. O que é um 10 elevado a menos 3? Ele está mandando você andar 3 casas para trás com a vírgula. Ele está mandando você dividir esse número por 10 3 vezes. Se fosse positivo, ele estaria mandando você andar com a vírgula para frente. Multiplicar por 10. Quando é 10 elevado a menos 3, ele está mandando você dividir por 10. Então eu ando 3 casas para trás e fico 0,175 coulombs. Show de bola? Aí, ó, matemática que é braba ali. Matemática que confunde um pouco. Ah lá, o Matheus Guerra falou, entendi. Show de bola. Vamos lá. Aí, galera, é o seguinte, ó.
Vamos falar da associação de capacitores. Ih, rapaz, olha aí. Associação. Pô, de verde. Não sei se a galera enxerga bem de verde, Júlio. Então tá. A associação de capacitores. Ou seja, eu vou ligar mais de um capacitor, tá? No mesmo circuito. Igual a gente faz com resistores. Lembra? Então você tem resistores em série, resistores em paralelo. Capacitor também. Você vai ter capacitores em série, capacitores em paralelo. E aí, ó, capacitores em série. Tem um capacitor aqui, outro capacitor aqui, outro capacitor aqui. Por exemplo, eu tenho capacitores em série aqui. Aí cada um tem a sua capacitância. Capacitância 1, capacitância 2, capacitância 3, capacitância 4. Aí eu ligo, por exemplo, capacitores em paralelo. Aí em paralelo eu vou estar ligando assim, ó. Olha lá. Lembra? Ligação em paralelo, ligação em série. Série I mesmo I, lembra? Paralelo mesmo U. Então tá aqui, ó. Ligação em paralelo. Aqui é ligação em série. Aqui, vamos lá, capacitor 1, capacitor 2, capacitor 3. Tá? O que acontece aqui? A corrente elétrica que chega aqui, ela se divide. A ligação em paralelo é assim que funciona, né? Então vai chegar aqui uma corrente elétrica, ou seja, uma quantidade de carga, corrente elétrica é carga por segundo. Então, num certo intervalo de tempo, vai chegar uma quantidade de carga que vai se dividir. Então, se eu somar a corrente que veio para cá, mais a corrente que veio para cá, mais a corrente que veio para cá, tem que dar a corrente que chegou. Isso era o que a gente tinha lá na ligação em paralelo. Então, para um certo intervalo de tempo, ó, para um certo intervalo de tempo, essa corrente elétrica significa que passou uma carga, né? A corrente elétrica é carga sobre tempo. Então, para um certo intervalo de tempo, eu posso, ao invés de trabalhar com corrente, trabalhar com a carga que passou ali naquele intervalo de tempo. De maneira que a carga que chegou aqui vai ter que ser a soma da carga que subiu, mais a carga que continuou, mais a carga que desceu. Perfeito? E quem é carga? Carga é capacitância vezes DDP. Ó. A capacitância equivalente, que é como se fosse a minha capacitância total, eu estou tentando pegar esses três capacitores e tentando calcular a capacitância equivalente. Ou seja, se eu fosse substituir esses três capacitores por um único capacitor, qual o capacitor que eu ia ter? Ligar três capacitores em paralelo é a mesma coisa que ligar um único capacitor de quanto? Qual é a relação? É isso que a gente está fazendo. Igual a gente fazia lá com as resistências, com os resistores, né? Calculando o resistor equivalente. Aqui eu estou calculando o capacitor equivalente. Se eu tivesse que substituir esses capacitores por um único capacitor. Então vamos lá. A carga total vai ser meu capacitor equivalente vezes a DDP é igual carga 1. Carga é capacitância vezes DDP. Carga 2 é a capacitância do 2 vezes a DDP dele. Carga 3 é a capacitância do 3 vezes a DDP dele. Só que como está em paralelo, paralelo U mesmo U. Lembra? Está todo mundo ligado na mesma DDP. Então esse U é igual de todo mundo. Ó. Eu vou simplificar o U de todo mundo. De maneira que você talvez possa ficar meio preocupado, mas relaxa, eu só estou te provando isso aqui. Você, na verdade, só vai usar isso aqui. Você não precisa fazer isso que eu estou fazendo. Eu estou te provando aqui, tá? Eu estou deduzindo aqui a fórmula para você, mas é isso aqui, ó. Capacitores em paralelo, a capacitância equivalente é a soma. Cara, vai ser trocado. Lembra que lá nas resistências,
Resistências em série, você fazia a soma para achar a REC. Aqui é o contrário. Paralelo, capacitor em paralelo é que você faz a soma. E aí, ó, o capacitor em série é que você vai fazer aquele inverso. Quer ver? Porque, lembra, o que é a ligação em série? É o mesmo I. A corrente que passa no 1, passa no 2, passa no 3, passa no 4. Deixa eu apagar esse 4 aqui para ficar igual. 3 com 3. Então a corrente é a mesma. Então, para um certo intervalo de tempo, é a mesma carga. Certo? Para um determinado ΔT, a carga é a mesma. Só que o que acontece numa ligação em série? Quando eu tenho o U total que está alimentando essa bateria, né? Esses capacitores, a bateria que está alimentando esses capacitores, o meu U total, ele vai se dividir, né? Na ligação em série, o U se divide, lembra? Então cada um vai ficar com um pouquinho de volts. Eu poderia dizer aqui então, ó, que o U total que alimenta esse circuito é o U1 mais o U2 mais o U3. Então o tanto de volts que vai ficar para esse, mais os volts desse, mais os volts desse, vai dar o volt total. E aí eu vou substituir, ó, tudo usando essa fórmula. Q igual a C vezes U. Aqui no lugar do Q eu botei C vezes U. Como ali eu tenho que botar no lugar do U é igual a Q sobre C. Né? Passo o C para lá. Então aqui, ó, eu vou ter Q sobre C equivalente, que é o que eu quero descobrir, é igual a Q sobre C1 mais Q sobre C2 mais Q sobre C3. E esses Qs são iguais, porque é o mesmo I. Se é o mesmo I, né? É a mesma carga que está passando. Num certo intervalo de tempo ali, passou a mesma carga. Então, a mesma carga que foi guardada em todo mundo. Aí, ó, como é o mesmo Q, eu vou cortar igual eu fiz aqui com o U. Porque paralelo U, mesmo U, eu cortei os U's. Série I, mesmo I. E dizer que é o mesmo I é dizer que é a mesma carga, num certo intervalo de tempo. Então eu cortei as cargas. No final das contas eu fico com isso aqui, ó. 1 sobre a capacitância equivalente é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3 e assim por diante. Eu poderia simplesmente jogar essa fórmula aqui para você, mas eu acho mais justo, mais honesto, te mostrar o porquê, porque às vezes a gente, né, não tem muito tempo, a gente fala assim, ó, galera, a associação de capacitores é trocado com das resistências. No capacitor em série você faz o inverso da capacitância equivalente à soma dos inversos. E no capacitor em paralelo você soma. Nas resistências é justamente o contrário, né? Eu poderia simplesmente falar que é o contrário, mas aí vocês ficam assim, professor, mas por que é o contrário? Da onde que veio isso? Tirou isso da onde? Da cartola? Então a gente mostra, né? Tá vendo? Eu provei para você aqui. Eu deduzi as fórmulas aqui para você, mas fica tranquilo, você não precisa fazer nada disso. Você vai usar direto isso aqui, ó. Se eu tenho capacitores em paralelo, qual vai ser a minha capacitância equivalente? Qual seria o meu capacitor ali que substituiria tudo aquilo ali? A soma das capacitâncias. Se eu tivesse um capacitor, se eu tivesse capacitores em série, aí a capacitância equivalente, o inverso dela vai ser a soma dos inversos das capacitâncias. Veja que é trocado, cuidado, porque isso, cara, confunde muito. E olha só, vou fazer uma questão aqui pra gente acabar. Diretor, deixa lá no quadro pra galera printar. Que eu vou fazer a questão aqui do Enem, ó. Essa questão 2, ela também caiu no Enem. Essa também é do Enem, PPL, eu acho. Olha aí. Um cosmonauta russo estava a bordo da estação espacial Mir, quando um de seus rádios de comunicação quebrou. Ele constatou que 2 capacitores do rádio de 3 microfarad e 7 microfarad ligados em série estavam queimados.
em função da disponibilidade, foi preciso substituir os capacitores defeituosos por um único capacitor que cumpria a mesma função. Qual foi a capacitância medida em microfarad do capacitor utilizado pelo cosmonauta? Olha lá, ele quer a capacitância de um único capacitor que substitua os dois. Ou seja, ele quer a capacitância equivalente, né? E eu tenho dois capacitores ligados em série. Aí, cara, fala pra mim, ó, o Carlisson Viana já lançou ali o 2,1, ó, o pessoal já tá mandando C, o Pitbull Malvado falou que essa foi do Enem, perfeito, essa foi do Enem. Mas olha só, fala pra mim, galera que tá no chat aí, já vi que a galera é braba, já matou, mas, cara, não é muita maldade tu lançar um 10 aqui na letra D? Tu tem ideia de quantas pessoas marcaram esse 10 aí? Muita gente deve ter marcado 10, né? Porque, cara, em série, quem é que lembra de capacitor? O cara às vezes nem vê capacitor, o cara estuda, o cara nem vê física, né? A verdade é essa, a realidade do Brasil é essa. Muita gente nem estuda física. O cara que estuda física vai estudar ali, de repente, estudou eletricidade, resistor no máximo, ele não vai chegar a ver capacitor. E aí o cara fala em série, dois capacitores em série, pô, meu irmão, eu lembro que em série soma. Paralelo tu faz aquela maluquice lá, em série tu soma. Pô, 3 e 7 soma dá 10. E parte pra próxima. Tu ia pular mesmo, né? Já pelo menos tu tem alguma... É ou não é? Muita maldade botar esse 10. É verdade? Mas não pode, porque capacitor em série você não soma. Capacitor em série você faz isso aqui, né? E tem aquele macetinho, vou até apagar aqui a questão 1, ó, que tem aquele macetinho, que é o seguinte, galera. É um produto sobre a soma, né? Quando você tem dois ali, ó, dois em paralelo, aqui, ó, vou deduzir para você o produto sobre a soma também, ó. Você vai usar isso aqui. Essa é a fórmula geral. Então vamos achar a capacitância equivalente desses dois. Certo? Olha lá. Só que aí eu tenho que fazer esse MMC. O MMC entre C1 e C2 é o produto deles. C1 vezes C2. Aí se eu pegar pro C1 virar um C1 vezes C2, faltou um C2. E pro C2 virar isso aqui, faltou um C1. Multiplica lá em cima. Então fica C1 mais C2. Eu estou fazendo MMC. Só que isso é 1 sobre a capacitância equivalente. É a soma deles sobre o produto. Se você inverter tudo, capacitância equivalente fica o produto sobre a soma. Então isso aqui é um macetinho que você pode usar, mas só pode usar para 2. Tá? Que era igual você fazia lá nas resistências. Então, dois capacitores em série, você pode fazer isso, o produto deles sobre a soma. Se fossem 3, não dá para fazer o produto dos 3 sobre a soma dos 3, não. Mas você pode fazer o produto sobre a soma de 2, porque vem da fórmula geral. Ó. Perfeito? Aí agora vamos usar então. Ó. Qual seria a capacitância equivalente? É o produto deles, 3 vezes 7, sobre a soma deles, 3 mais 7. Então isso fica 21 sobre 10, que dá 2,1 microfarad. Show de bola? 2,1 microfarad seria o gabarito. Ah, dá para fazer. O Carlisson perguntou ali, ó, dá para fazer. Não sei se ele perguntou ou se ele já está afirmando, né? Dá para fazer sim. Se fossem 3, daria para fazer 1 com 2, ó. Aí eu achei 1 com 2. Aí agora eu pego esse resultado, faço com o 3, produto sobre a soma de novo. Dá para fazer, Carlisson. Mas sempre de 2 em 2, né? Nunca com 3. Olha lá, o Carlos falou, afirmei. Pô, asmei, Carlos. Asmei a sua afirmativa. Muito bom. É isso mesmo, tá? Então dá um print aí. Dá um print aí nessa número 2. E, cara, é aquilo. Se cair capacitor, vai cair de uma maneira tranquila, tá vendo? Não tem nada muito complicado, não. É isso, é a aplicação de fórmula, né? Você saber calcular ali as capacitâncias equivalentes, né? Cálculo da carga armazenada, cálculo da energia armazenada, é isso. E saber o conceito de capacitor, né?
a ideia de que é um aparelho, um dispositivo que vai armazenar a carga e vai liberar toda de uma vez, quase tudo de uma vez, libera muito mais rápido do que uma bateria, e isso tem algumas aplicações, tá certo? Lembrar lá da estrutura, né? São placas metálicas no meio, você tem um dielétrico que não permite a passagem, né? Rapidinho, quer ver? Tem até uma história, só para ir embora. Tem uma história interessante, tinha um amigo meu, o Léo, estudava comigo ele, Leonardo. Estudou comigo na faculdade, fiz na UF, em Niterói. Aí ele fez técnico em eletrônica. Então ele sabia muito mais física que a gente, ainda mais no início da faculdade ali, ele sabia muito mais, né? Porque ele fez técnico, então ele estudou muita física. A gente fez um ensino médio normal. Então ele chegou lá e sabia, mas ele era um cara muito mais mão na massa ali, né? Aí uma vez a gente estava na casa de um amigo lá e ele ligou o aparelho errado, 110 e 220, queimou o aparelho de som do amigo nosso. Pô, a gente zoou muito ele. Qual é, Léo? Pô, me admiro você, porque ele falava isso toda hora. Não, porque eu fiz eletrônica, não sei o quê. Aí tipo, Léo, tu brabão, queimou o aparelho, não sei o quê, pô, cometeu um erro infantil, papapá. Aí ele, não. Aí ele chegou perto, ele tava sem graça, assim, visivelmente sem graça, a gente gastando ele, né? Aí ele chegou perto e ele, não, pelo cheiro foi o capacitor. Pô, aí a gente, irmão, pelo cheiro foi o capacitor, como assim? Tu tá sentindo o cheiro do campo elétrico? Como é que é essa parada aí? Explica pra gente. E a gente gastando, né? Caraca, o cheiro do campo elétrico, é o que? Cheiro de morango? Como é que é isso aí? E ele, não, beleza. Vou levar pra casa, vou consertar. A gente, para, eu sei que ninguém acreditou nele. Mesmo o cara levou pra casa, diretor, escuta essa. Pegou a placa, ele abriu o som, pegou a placa do som. E é fácil você identificar os capacitores, porque eles têm, é tipo um cilindrinho. Tem os capacitores, tem uns cilindrinhos, tem outro que parece umas ervilhazinhas, então toda a placa tem. O que ele fez? Ele chegou lá na loja, lá na casa dos capacitores, e comprou um de cada, que é barato, 10 centavos, 20 centavos, 50 centavos. Falou, tá vendo esses capacitores? Eu quero um de cada, um de 3 microfarad, um de 1 microfarad, Aí comprou. Levou para casa e tirou a solda de todos eles e botou todos eles de novo. Tipo, trocou todos. Gastou R$2 e um tempo. Porque tu pega a solda, né? Se tu virar a placa do lado de lá, tu bota o ferro quente ali, tu derrete aquela solda, o bagulhinho pula, sabe? Aí você bota o negócio de novo e solda de novo. Já viu a placa aqui do lado do avesso é um monte de pontinho de solda? Se eu derreter aquilo, você vai tirando. Aí ele instalou todos, porque não dava para saber qual era o capacitor que estava ruim. Então ele trocou todos. Cara, ele instalou tudo de novo, funcionou, mano. Cara, na semana seguinte ele chegou lá, fez curso no Senai, ele chegou lá, apresentou aí, ó. Toma aí, mano, toma aí. A gente ficou assim, mas como assim? Tu comprou um novo, não é possível, não? Aí ele explicou, por que eu tava sentindo o cheiro do capacitor? Olha essa. Porque o dielétrico do capacitor normalmente é de óleo. Os capacitores têm dielétrico de óleo. E quando um capacitor queima, por que um capacitor queima? Ó? Essa história não é à toa não, faz parte da teoria. Por que um capacitor queima? Porque o elétron ele tem que ficar armazenado aqui, ele não pode passar para o outro lado. Porque aí fica elétron armazenado aqui, ele empurra os elétrons, ali fica positivo, aqui fica negativo, você armazenou carga. Se esse elétron conseguir atravessar isso aqui, acabou, você não consegue guardar elétrons, porque os elétrons conseguem atravessar, você nunca vai armazenar elétrons, não armazena carga. Aí que tá, o capacitor queima quando o elétron consegue atravessar isso aqui. Então começa a passar corrente pelo óleo. E se passa corrente pelo óleo, o óleo esquenta e sobe um cheirinho de óleo queimado, diretor. Então quando ele falou pelo cheiro o capacitor, ele sentiu o cheiro do óleo queimado do capacitor, um cheirinho de óleo queimado. Ele foi para casa, trocou todos os capacitores, cara, o som funcionou. Não, a gente ficou assim, meu irmão, mentira, tu inventou isso. Ele, meu irmão, é isso. E sabe, só faltou caiu o óculos. Meu irmão, ele deu um tapa na cara da gente sem mão. Léo, se estiver assistindo aí, Léo, sou teu fã, tu é brabo. Então é isso, galera. Aluno mais fraco do Senai, é isso mesmo. Show de bola, galera. Então é isso. Obrigado pela participação aí, pela atenção. Obrigado aí pelo carinho do chat de sempre. Tamo junto. Valeu? Beijo grande, forte abraço. Bom final de semana pra vocês aí, ó. Até o próximo episódio. Valeu. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assinem proenem.com.br.